Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Amadeu Ferretti, o qual fomos convidados e agradecemos por esse convite a todos os nossos irmãos do Grupo Amadeu Ferretti. Nós hoje estamos aqui para ver, estudarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, a lição referente às leis morais, leis de destruição, que vai do número 700 às questões 728 a 736. Queremos agradecer essa oportunidade. E a todos que estão nos assistindo também, nós queremos agradecer desde já por vocês, pela presença de vocês através da mídia. Então vamos fazer a nossa prece, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a esse Mestre amado e aos bons espíritos que possam nos inspirar para que todo o nosso trabalho flua da melhor maneira possível. Vamos falar assim: Senhor, Deus nosso Pai, aqui te louvamos, Senhor, por ser justo, bom, onipotente, onipresente, nos auxiliando em todos os momentos. Jesus, nosso condutor de almas, que nos conduz pela vida, está sempre junto de nós, sempre do nosso lado. E a esses espíritos bondosos que nos assistem, nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, nós queremos agradecer e pedir que conduza o nosso estudo, que inspira o nosso estudo, para que nós possamos ter a palavra fácil e trazer tudo aquilo que nós estudamos, para que esses irmãos possam aqui estar ouvindo, entendendo, compreendendo. E que quando terminarmos o estudo, todos nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, sobre essas lições que tanto nos faz crescer, que tanto nos ajuda no nosso dia a dia. E assim, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento e pedimos em teu nome, Jesus, em nome de Deus, Pai Criador, em nome desses Espíritos benevolentes, para darmos licença para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui, como eu falei antes, para estudar um pouco do Livro dos Espíritos. Esse livro tão importante para todos nós, Então, falar de lei de destruição, então nós podemos dizer o seguinte: o que nós chamamos, de destruição são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus, isso nós já sabemos, E Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fora, sendo o Senhor a inteligência suprema, não iria Ele permitir que as coisas e os seres fossem destruídos. Então, na verdade, a destruição é uma renovação. Destrói de um lado para renovar do outro. Como a gente tem a lei de Lavoisier, que é uma lei humana. Nada se acaba, tudo se transforma. E na lei de Deus também é assim, Tudo se transforma. Até nós, quando nos desencarnamos, nossa matéria física vai ser transformada em outras coisas, E assim, nós vamos começar o nosso estudo na questão 728, que nos diz assim: a destruição é uma lei da natureza? A espiritualidade respondeu: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, a que chamar de destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. É o que eu praticamente acabei de dar na introdução aqui, Então, nós aqui na Terra, nós, seres muçulmanos, nós temos uma visão um pouco distorcida, às vezes até negativa, desses processos de destruição. Mas esses processos, eles são absolutamente normais e necessários para a continuidade da vida. A alimentação dos seres é possível só pela destruição. Porque
tem os animais herbívoros, né, que se alimentam e comem vegetais, mas tem os animais carnívoros, que comem outros animais. Então, nós somos animais, né, seres humanos, mas animais racionais, né, a gente chama de racional. Nós somos ser humano, ele ainda come carne, então ele precisa, né, de se alimentar ainda de alguns animais. Então, além disso, para que os seres vivos também continuem, né, nascendo, é preciso que outros morram para o quê? Para essa quantidade de seres ser equilibrada, ser equilibrada, senão o mundo impediria a continuidade da vida de todos, ficaria tão em desequilíbrio, né, excessivo, que isso aí não seria benéfico. Então, lembrando sempre que o espírito nunca pode ser destruído. Mas, para que ele possa transformar-se e evoluir, é necessário que a parte material, que é o corpo físico, que nos envolve, né, que envolve o espírito, experimente a destruição através da morte. Portanto, lá pelo plano espiritual, essa nossa passagem aqui na Terra é mais do que é apenas um espaço curto de tempo. E aqui serão feitos todos os aprendizados necessários. E é preciso que a gente entenda isso um pouquinho nessa lei de destruição, né? Senão a gente vai achar que Deus é injusto, né? E Deus é justo e bom. É um Pai amoroso que nos ama, e todas as leis criadas por Ele são imutáveis, e essas leis são em nosso benefício. E elas estão na nossa consciência. A 728A é o seguinte: foi perguntado aos espíritos, Kardec perguntou: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Foi Deus que deu esse instinto de destruição? Ele perguntou. Kardec queria saber de tudo, né? Ele era uma pessoa que ele queria trazer essas informações para nós assim da melhor forma possível. Então, a espiritualidade respondeu: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior que sofre destruição. A espiritualidade está respondendo assim, né? Mas nem sempre é apenas o invólucro que é destruído, quer dizer, o corpo físico, né? Ele é simples acessório, não a parte essencial do ser pensante, que somos nós os seres vivos, pois a parte essencial é o princípio inteligente, que é o espírito, que é indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que se passa. Assim respondeu a espiritualidade, né? Então, esse ciclo de seres vivos, tanto dos animais quanto dos seres, dos homens, né? Há esse instinto de destruição dentro de cada um de nós. Em primeiro lugar, para que haja um controle da reprodução. E, em segundo lugar, para que haja sobrevivência do próprio corpo físico, que precisa da alimentação, tanto animal quanto dos vegetais, para se manter. A gente precisa ainda dessa alimentação, né? Sabemos que muitas pessoas nem comem mais carne, mas a carne ainda é necessária para o nosso organismo físico, né? Mas a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, e o que eu estou falando também tem que ser respeitado, porque cada um de nós temos a nossa vontade, o nosso conhecimento e as nossas necessidades, né? Então, a questão 729, Kardec perguntou para a espiritualidade: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Então, ou seja, se existe lei de destruição, por que também existe a lei de preservação e conservação? Que é outra lei, né? É outra lei imutável, outra lei de Deus que está na nossa consciência, que é a lei de conservação ou preservação, né? A espiritualidade respondeu: para evitar a destruição antes do tempo necessário, porque todos nós temos um tempo aqui, né? Na Terra, fisicamente falando, ou seja, essa destruição do corpo físico não ser antes do tempo. Para isso serve a lei de conservação. A lei de conservação é para a gente conservar, né, o nosso organismo, o nosso corpo, né, da melhor. Nós vamos ter que
fazer, né, uma alimentação saudável, exercício, né, o sono, boas horas de sono e estarmos, né, conectados com a espiritualidade, tudo isso vai nos ajudar a nos favorecer um longo período de vida, se Deus o permitir. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, a gente não podemos ir antes da hora, vamos dizer assim. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se produzir. Então, a lei de conservação, ela serve tanto para o homem, né, quanto para o animal, que tem esse instinto de se preservar a própria vida. Toda destruição antecipada, sem controle, de forma violenta, sem que haja o princípio de renovação, impede o desenvolvimento do princípio inteligente, do espírito. Então, se você vai antes do tempo, você parou ali, estacionou ali, então não conseguiu desenvolver aquilo que você veio fazer, porque você antecipou. Todas essas necessidades, ou seja, todas essas necessidades referentes à sobrevivência aqui na Terra, elas são necessárias, né? É o instinto de conservação. Então, precisamos nos alimentar e precisamos nos reproduzir para que a vida continue no planeta. Sem ela, seria extinta. Então, a gente precisa realmente se alimentar bem de alguns animais ainda, né? Mas tem os vegetarianos que só comem vegetais, flores, frutas, tudo aquilo que é comestível e também faz bem, mas a maioria de nós ainda comemos, nos alimentamos dos animais e é permitido por Deus. Tanto é que está aqui no Livro dos Espíritos. A 730 diz o seguinte: visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males deste mundo, e que assim ela está mais para ser desejada do que temida, porque o homem tem por ela um horror instinto e que o faz temê-la. Por que todo mundo, né? Kardec fala assim, por que todo mundo tem medo da morte? Se a vida no plano espiritual é melhor do que a vida na Terra, porque a gente, né? O Kardec teve essa curiosidade, por que todo mundo tem medo da morte? Ele perguntou aos espíritos, né? E aí a espiritualidade respondeu, já o dissemos, o homem deve procurar tornar sua vida o mais longa possível, a fim de cumprir a sua tarefa, que nós viemos com um propósito, todos nós. E é por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E é esse instinto que sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz íntima, interior, que o induz a repelir a morte, também sugere que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento, pelo seu progresso. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Porém, a ingratidão do homem, muitas das vezes, agradece mais a sorte do que o Criador. Que acontece alguma coisa, você é sorte. Não vê que foi Deus que permitiu que nós ficássemos aqui mais um período, né? Então, o instinto de conservação faz com que nós, seres vivos, né, tanto o homem como os animais, procurem sempre evitar a morte. É uma forma de nós mantermos firmes frente às dificuldades da vida, senão de não desistirmos da luta pelo progresso. A gente precisa lutar. Mesmo a gente, às vezes, com certas deficiências físicas, né, que vêm às vezes as nossas doenças, a gente precisa manter essa conservação. Então, o instinto de conservação, ou podemos até chamar de instinto de sobrevivência, ele é proposital, é uma forma que para você não desistir da vida, na vida humana. Que muita gente quer desistir pela melancolia, né? Pela saudade do plano espiritual, pela insatisfação, pela rebeldia, não quero mais viver, isso aqui está muito ruim, não quero mais viver na Terra. Então, isso vamos dizer assim, errado, né? E nós sabemos o quanto, e através disso, muitos se suicidam. Então, o suicídio ultimamente tem sido em grandes proporções, até infantil, né? Então, em proporções até de epidemia, de pandemia, então, em função das pessoas estarem deprimidas, desanimadas da vida, revoltadas com as situações do aprendizado que a vida lhes traz. Que aprendizado é esse? A luta do dia a dia, né? Sofrimentos, dores de toda espécie, é a luta do dia a dia. As pessoas não estão aguentando, não estão suportando, não estão tolerando. Então, mas muitas das vezes, Deus nos livra de perigos.
e ficamos imensamente aliviados, porque assim podemos continuar a cumprir as tarefas que nos foram propostas quando encarnamos. Ele vê aí que a pessoa às vezes sofre um acidente, né? E praticamente fica quase morte, mas continua ali, né? Então ela dá graças a Deus depois, porque vai continuar com pensamentos até diferenciados, né? Mas não devemos esquecer nunca que quando vencemos algum risco sério, isso representa uma nova chance que Deus nos dá, né? Para que a gente continue o quê? A progredir, a crescer, né? Experimentar sempre olhar para o lado positivo, não para a gente se comprometer mais, né? Então, os espíritos nos ensinam que é importante que aprendamos a valorizar o tempo que estamos aqui na Terra. Porque esse tempo, o tempo do aprendizado, é o tempo da luta, né? É o tempo de fazer. E esse tempo é aqui e agora, é hoje, a partir de hoje, se for o caso. Se você estiver desperta agora, é a partir de hoje. Pois quando nós chegarmos lá no plano espiritual, muitas das vezes vamos nos arrepender do tempo que perdemos aqui na Terra, onde poderíamos estar realizando tantas coisas para a nossa evolução espiritual, até para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né? E às vezes a gente não ficou ali, passou a vida sem fazer grandes coisas. Portanto, vamos aproveitar bem esse tempo que nos é dado no corpo, né? Esse corpo físico. Vamos fazer o que a gente puder fazer para a gente aproveitar melhor a nossa vivência aqui, a nossa experiência de vida aqui. Então, a 731, ele fala o seguinte... Kardec perguntou, por que ao lado de meios de conservação a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Né? Porque botou ali lado a lado? Então, a espiritualidade respondeu, o remédio ao lado do mal, já o dissemos, que é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, o bem e o mal estão ali, ó, equilibrando a vida, né? Equilibrando a vida, né? Então, o que ele faz assim, o bem é a conservação, vamos dizer assim, o mal seria o agente destruidor, né? Então, mas estão ali porque tem que ter equilíbrio no planeta, né? Então, essa lei de destruição, ela faz o equilíbrio da vida dos seres da natureza e serve desse contrapeso, agindo com o remédio ao lado do mal, agindo com o remédio ao lado do mal. Essa necessidade de destruição é essencial para a renovação e transformação, que continua permitindo que a vida se regenere e evolua. Então, nós estamos aqui, nós vamos, né, evoluindo, crescendo, amadurecendo, o conhecimento vai nos ajudando. E a gente precisa ter conhecimento intelectual, conhecimento moral, né, conhecimento espiritual, tudo isso é para o nosso progresso. Então, na realidade, vivemos num mundo de opostos, de duas polaridades distintas, o bem e o mal, que devem ser aproveitados com igual razão. O bem para utilizar a nosso favor e o mal para servir de reflexão de nossas responsabilidades diante de Deus e dos homens. Então, quando acontece alguma... A gente fala assim, a dor, né? O que essa dor quer nos ensinar? Quando a gente fica doente ou acontece uma perda de um parente, de um ente querido, ou uma perda financeira, ou um desemprego, essas coisas assim que, né, aí é uma dor, de repente, né? Uma doença, às vezes, incurável, uma doença crônica. Essa dor vai nos ensinar muita coisa. Então, a gente precisa sempre estar atento. Aí, a 732, ele pergunta, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? A espiritualidade respondeu, é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, ela não é igual, né? Essa necessidade não é igual para todos os mundos. A necessidade de destruição não é a mesma em todos os mundos. Ela é proporcional ao estado, né? Ao estado material de cada orbe, sendo que nos mundos inferiores, e diminuindo, ela vai diminuindo à medida que os habitantes desse mundo vão se tornando mais depurados física e moralmente, cessando em mundos mais avançados. Quer dizer o quê? Quanto mais imperfeito, quanto mais materializados os mundos, os homens que vivem nesse mundo, maiores serão as leis de destruição. Maior a necessidade de aprendizado, a necessidade de renovação da própria natureza. A gente vê aí essas guerras, as violências, todas as espécies, né? A gente vê a fome hoje aí, né? Então, quando
E quando o físico e o moral acharem mais depurados, vai cessar esses ciclos destrutivos. Então, nos mundos mais desmaterializados, onde os seres já aprenderam a viver de acordo com a lei de Deus, viver a lei de amor, né? Viver dentro da lei de amor, eles respeitam os seus semelhantes, conservam a natureza. Então, isso aí vai acontecer conosco mais lá na frente, nos próximos, após a regeneração do nosso planeta. Mas lembrando sempre que a destruição, a lei de destruição, é um processo de transformação para a renovação e melhoria dos seres vivos, né? Então, a 733, ele pergunta assim: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Então, vai ser sempre necessário haver essa destruição? Aí a espiritualidade respondeu: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida em que o espírito supera a matéria. É por isso que o horror da destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então não basta só o desenvolvimento intelectual, há necessidade do desenvolvimento moral também, porque só assim o espírito consegue completar o seu aprendizado. Quer dizer, a asa da moralidade tem que estar igual à asa da parte intelectual, elas têm que andar em equilíbrio, né? Então não adianta estar a moral lá em cima e o intelectual lá embaixo. É preciso, e hoje nós estamos desenvolvendo mais o quê? O lado moral, o intelectual nós já desenvolvemos, né? Então, porque só assim o espírito consegue completar, nós precisamos completar o nosso aprendizado aqui e perceber o horror da destruição. A gente não quer destruir ninguém, nem se destruir, né? O horror que se faz aos próprios irmãos na face da terra. O horror que acontece quando as pessoas não respeitam as naturezas e as leis divinas. Então hoje nós estamos vivenciando isso no nosso planeta, né? No ambiente, né? Um ambiente mundial, é calor em excesso, 45 graus, incêndios florestais por toda parte. Aí é temperatura baixa, é tempestade de chuva, chuvas, gelos, tsunami, maremoto, né? As geleiras estão se destruindo. Quer dizer, agora mesmo, né? Minha irmã mora lá em Portugal, ela mandou um vídeo ontem que estava 15 graus abaixo de zero, né? Nós estamos com amigos lá na Irlanda, aí lá está 25 e não sei quantos abaixo de zero, quer dizer, né? Pessoas morrendo de frio ou um excesso de calor. Quer dizer, quem fez tudo isso na natureza? O próprio homem, né? Então, todos os planetas mais desenvolvidos, onde os espíritos são mais evoluídos, já não há essa necessidade dessa destruição em massa, né? Porque para manter o equilíbrio. E a gente favorece, né, para que isso aconteça. A necessidade de destruição é maior em mundos menos evoluídos. À medida que a humanidade progride, a necessidade de destruição física diminui. 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Kardec perguntou, o homem pode fazer o que bem entender com os animais? Esse direito é regulado pela necessidade que ele, o homem, tem de prover a sua alimentação, o seu sustento e de garantir a sua segurança. E o abuso jamais foi um direito. Então, Kardec, né, a espiritualidade respondeu, né, sobre o que... No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais, quer dizer, a gente pode destruir os animais, matar à vontade, né? Aí ele está falando, esse direito é regulado pela necessidade que o homem tem de prover a sua alimentação, o seu sustento, a sua segurança. Então, os espíritos nos recordam, né, a espiritualidade nos recorda, que o nosso direito à destruição dos animais só existe para quê? Para a gente se sustentar e por nossa segurança. É nosso direito, portanto, destruir os animais para que dele nos alimentamos. Uma vez que a carne, né, como eu falei lá atrás, ainda faz parte, né, da nossa natureza de alimentação. Ou para nos defendermos de um ataque, mas sem abusar desse poder de que Deus nos deu sobre os animais e sobre a natureza. Usando de forma egoísta, se nós usarmos esses recursos de forma egoística, né,
que a natureza nos fornece, sem usar assim, egoisticamente, esse recurso que a natureza nos fornece. Fora isso, é abuso e viola a lei de Deus. Então, a gente não pode violar a lei de Deus, porque se nós infringirmos a lei de Deus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos sempre sofrer as consequências, né? Então, toda hora eu vou lembrando para vocês que toda destruição desnecessária que fizermos na terra nos será cobrado. Então, tudo aquilo que nós destruímos indevidamente nos será cobrado. Que pensar, então, da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir. Quer dizer, sem utilidade nenhuma. Você vai matar os animais sem necessidade nenhuma. A predominância, respondeu a espiritualidade, a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só fazem a destruição daquilo que necessitam para sobreviver, enquanto o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidades. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então a espiritualidade está falando isso pra gente. Então hoje, ainda hoje, no século XXI, ainda tem caçadores. Uma coisa que era lá no tempo passado. Lá no início, no primitivismo, se caçava sim para se alimentar. Porque não existia esse alimento que nós temos hoje, né? Então, e caçava-se para alimentar. Mas hoje não tem necessidade de caçar. Então, existem os caçadores aí para botar aqueles, né? Matar o animal por bel prazer, ou então matar um alce, não sei o quê, para botar aquela empalhar depois, botar no museu. Isso é errado. Isso vai contra a lei de Deus, né? Então, matar por prazer, caçar, fazer uma caça desnecessária é um abuso e um crime contra a natureza. Aí a 736, que é a última pergunta, né? Ele fala assim: os povos que levam ao excesso o escrúpulo, né? Os povos que levam ao excesso o escrúpulo, ao tocante à destruição dos animais, têm mérito especial? Aqueles que levam ao excesso a destruição dos animais, será que esse povo, essa cultura, tem maior merecimento do que outros que não levam assim a tanto, não tem tanto escrúpulo? Aí a espiritualidade respondeu: esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo se for levado ao extremo, quer dizer, ao fanatismo. E o seu merecimento fica neutralizado por abuso de outras espécies. Frequentemente, esse exagero reflete mais temor do que a verdadeira bondade ou compreensão da lei de destruição. Quer dizer, existe sempre merecimento para quem protege os animais, que os trata com carinho, com respeito, porque não são seres à parte da criação. Os animais fazem parte da criação, são seres vivos iguais a nós, né? Então, faz parte de todo esse contexto maravilhoso que Deus nos doou, a vida, a existência. Os animais também têm uma destinação gloriosa para a espiritualidade. E quando encontram povos ou raça que os protege, certamente evoluem mais depressa. Em suma, quer dizer, a doutrina dos espíritos, ela aponta que o ser humano, o homem, deve respeitar a vida e limitar a destruição ao estritamente necessário para a sua preservação, superando o instinto destruidor através do progresso moral. Então, entretanto, se por outro lado eles fazem o bem não matando determinados animais, muitas das vezes o homem comete, né, outros tipos de excessos, outros tipos de abuso ao ser humano, às crianças, às mulheres, faltando com respeito à própria raça humana, e assim eles vão revelando também o ser humano uma inferioridade muito grande em relação ao seu progresso espiritual. Então, nós precisamos entender, né, que nós precisamos respeitar, né, ao ser humano, à natureza, ao planeta em que vivemos, porque esse respeito nos será cobrado também no futuro, no plano espiritual. E para as nossas próprias existências, porque faz parte do nosso aprendizado esse respeito em relação às leis de Deus. Então precisamos respeitar uns aos outros. Então, queridos,
Nós queremos agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos estudando essas lições que vocês podem se aprofundar até mais dentro da lei de destruição. Nós estamos aqui para viver e sobreviver de acordo com as leis de Deus. Que possamos cada vez mais saber disso, interiorizar esses ensinamentos de nós, que vai nos fazer um bem-estar maior e sermos melhores instrumentos para Deus. E assim nós vamos finalizando o nosso trabalho, querendo agradecer mais uma vez a essa casa e levando nosso pensamento a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, esses espíritos amigos que estão nos assistindo. Que a tua paz se faça presente em nossos corações, não só hoje, mas agora e sempre, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Amém.